E o mais louco é que a gente prostituía o mercado Sem saber. sem saber se era certo ou errado, né? Então, tem uma pergunta aqui de alguém que já te viu vendendo balinha na rua e te reconheceu. Pois é. Então, na verdade, não teve um período da minha adolescência, né? Meus pais já estavam separados. Foi bem depois que eu estava trabalhando ali com o pai, né? Nos 14 anos. E daí, a minha mãe foi morar em Minas Gerais. Eu sempre fui muito mais apegado na parte afetiva, né? Então acabou que eu fui junto com a minha mãe e, cara, na época ela tava casada com outro cara e o cara dava maior trabalho. Acabou que eu meio que tive que começar a me virar sozinho. E daí eu comecei em 2000, pô, velho, não vou lembrar de ano, mas vamos falar, eu tava com 15 anos. Então eu tô com 18, 13 anos atrás, nós estamos falando de 2000 e alguma coisa, que eu não vou acertar o cálculo aqui. Não fala pra não mentir, então. Vamos lá pra não errar a data, né? Tipo, mas o que aconteceu é que, cara, teve um rapaz, eu sempre fui, eu cresci em um lar cristão, né? Então, o meu nome, né, Judá Adonai. Da onde que vem o nome Judá Adonai? O meu nome vem realmente de uma tradução hebraica que quer dizer louvor ao Deus Todo-Poderoso. Então, Uhum. tipo assim, essa é a origem do meu nome porque minha família sempre foi cristã. Bom, o que aconteceu é que eu ia na igreja, lá em Minas Gerais, onde a gente estava morando, onde eu estava morando com a minha mãe, e um dos rapazes da igreja falou: Cara, eu tô pensando num negócio, nós vamos começar a fabricar um docinho de banana e tal. E, pô, o que tu acha de você vender junto, né? E realmente na época eu tava. Foi o primeiro ano que eu fui estudar em colégio público. Eu estudei. Então, você era o primeiro vendedor da fábrica de balinha. Exatamente. Na verdade, primeiro e único, né? Tipo, eu fiquei um tempo sendo o único vendedor. Aconteceu que eles vieram para Antonina, que fabricava uma bala de banana que era deliciosa. Na verdade, eu não gostava. Eu vendia um trem que eu achava ruim. Mas Gente, eu adoro a balinha. É uma delícia. é famosa, né? Tipo, no Brasil inteiro, assim, é conhecida esse docinho de banana. E daí eles vieram, buscaram 250 quilos para levar para Minas Gerais para a gente vender lá, porque lá não tinha. Lá tinha só uma bananinha, que era uma outra pegada. Cara, aconteceu que eu vendi 250 quilos de bala de banana em 15 dias. E quando tava acabando, e foi muito louco, porque eu ganhava 35% daquilo que eu vendia. Então, pô, eu falava assim, cara, meu, imagina, há 15 anos, 13 anos Quanto que era atrás, na época o pacotinho cara, de a gente bala? tinha três pacotes. Era o pacote de 1 quilo, de meio quilo e de 250 gramas. Então eu vendia só dessa forma. Aí depois, quando eles voltaram para buscar mais, eles voltaram e pegaram meia tonelada de bala de banana. E aconteceu que que daí a gente começou a contratar pessoas. E eu que treinava, com 15 anos eu treinava essas pessoas. É muito louco, com 15 anos eu comprei um Chevette. Com a comissão que eu tinha, eu já estava me bancando, estudava de Uhum. manhã, estava fazendo o segundo ano do ensino médio, e eu estudava e trabalhava de tarde e de noite, porque eu vendia no centro durante o horário comercial e depois eu subia a avenida e ia vender na entrada da faculdade. Então, Uhum. de um lado tinha a faculdade e do outro lado tinha o barzinho da faculdade. Eu geralmente terminava os meus doces vendendo dentro dos bares da faculdade, isso com 15 anos. Então foi ali que eu tive esse contato com a venda. Aí foi um período que eu fiquei, digamos que fora da comunicação visual. Cheguei a fazer na época o cartãozinho, o crachazinho, as coisinhas, eu fiz mesmo o layout no Core, eu rodei numa gráfica lá na cidade, mas foi essa meu momento fora, onde eu me identifiquei com a venda. Cara, aconteceu que dos 15 para 17 anos, a gente já estava fabricando essa bala de banana, não Uhum. comprava mais para revender. Eu tinha 17 anos e 23 vendedores fazendo toda a região do Triângulo Mineiro, vendendo bala de banana. E daí eu coordenava essa galera. Eu que fazia a contagem de. Aí a gente não vendia mais 1 quilo, meio quilo. Era o pacotinho com 10 balinhas a R$ 1. Então, para você vender 200, eu mantinha uma média de 150 a 200 por dia de venda. Eles tinham meta, os seus Tinha um vendedores? meta, tinha um meta. Na verdade, dependia, porque tinha alguns vendedores que você já sabia que a capacidade dele de venda era menor, então ele era mais conversador, né? Tipo, aí tinha a questão da estratégia com as cidades, com questão do clima, se ia estar chovendo ou não ia.
data de pagamento. Tinha algumas cidades que eles chamam de domingo legal, que é o primeiro domingo do mês depois do quinto dia útil, que é uma data que a galera ia, né? Agora com a pandemia não existe mais isso dessa forma. Espero que um dia volte, né, cara? Mas era muito legal porque esse era o dia que a gente mais vendia. Então a gente tinha meta semanal, tinha meta mensal e eu que coordenava essa galera da venda. Então, Eles eram vendedores ambulantes, eles precisavam carregar a balinha que eles exato. conseguissem vender, no caso. Exatamente. Então isso aí também, se o cara tivesse um bracinho meio murcho, Não levava nada. não conseguia vender muita coisa. Então ele levava 70, 80 pacotinhos. E uma das coisas assim, eu sempre fui muito competitivo, né? Quis ser o melhor, sempre fui bem competitivo. Meu pai tirava sarro que ele não gostava de jogar banco imobiliário comigo. Porque eu não gostava de perder no banco imobiliário, nem no Orc, a gente jogava esses jogos em família, né? E, bom, aconteceu que com 17 anos a gente tinha esses 23 vendedores, eu coordenava todos eles, sem saber, o que é gestão, o que é plano de comissionamento, nada disso. Eu simplesmente ia pelo feeling. E eu acabei parando de estudar. No segundo ano do ensino médio eu terminei, mas eu não terminei o meu terceiro ano. Eu saí da escola porque eu já estava tendo uma renda boa, eu já tinha meu carro próprio, né? Já tava. E foi aí quando eu vim Santa Catarina. para Santa Catarina. A ideia de ter vindo para Santa Catarina era do rapaz que tinha a empresa, da fábrica de bala de banana, e ele falou, cara, vamos expandir, vamos para outro estado, eu conheço alguém lá em Santa Catarina, vamos para lá. E a gente veio para cá, acabou que vindo para cá eu fui saindo um pouco da operação da venda de bala de banana, isso ficou tocando em Minas, e a gente não deu certo aqui. Não emplacou, eu acho que já tinha algum, não lembro exatamente por que não emplacou. O que eu lembro é que daí a gente fez um investimento e comprou um pub, né? Um bar. Pub é um nome para um bar chique, né? Mas é que era um bar chique, era no estilo americano, e a dona senhora, né? Senhorita na época, agora você, né? Mas você frequentava esse pub lá e eu trabalhava lá, né? Eu que atendia atrás do balcão, atendia a galera, era responsável por comprar as bebidas, por cuidar da cozinha, dos garçons. A gente tinha terça-feira, que era o dia que mais enchia o pub, né? Mas eu não conheci ele lá, não. Não conheci você lá. Pois é. Na verdade, tinha cada restaurante ou pub aqui da região tinha o seu dia que era mais movimentado. Terça era com a gente no pub e na segunda era na Manu, né? Que era um restaurante. Que tinha música ao vivo, chopp em dobro. Chopp em dobro é assim, você compra um e ganha o outro, entendeu? Aí enche de bêbado, né? Enche de bêbado. Na segunda-feira. Na segunda-feira. E daí aconteceu que teve uma segunda-feira, que foi o dia Do trabalhador. e tava rolando uma festa monstra. E daí a gente tinha uma parceria entre os donos dos pubs para cada um ir no do outro para divulgar, tipo, amanhã vai ter tal coisa no tal. E como terça-feira era o nosso dia, segunda-feira à noite eu fui pro pub para poder divulgar a terça-feira do nosso. E quando eu entrei já era, sei lá, meia-noite e meia, 1h da manhã, do dia 1º de maio de 2012 para dia 2 de maio, né? Era essa madrugada que tava rodando a festa. E aí foi onde eu te vi. E a gente se conheceu e tá aqui até hoje. Estamos aí até hoje, né? Então isso aconteceu em 2012, né? E acabou que o pub também, por algum motivo, eu saí, eu não lembro exatamente o porquê que eu saí, mas a gente eu saí de trabalhar com o pub e fui trabalhar com venda, né? Voltei a trabalhar na pegada de vendas e foi onde o meu pai entrou em contato comigo, tinha o Beto, né? Que eu falei no começo. Tinha falecido, ele tinha perdido um baita braço na parte de design, projeto e etc. E acabou que o pai me chamou para trabalhar com ele. Ele me convidou, falou, filho, eu preciso de uma força, tô vendo aí que você desenrolou esse negócio de venda, vem junto, né? E daí foi onde a gente foi para Paranaguá. Tu tava grávida da vizinho, né? E a gente foi pra Paranaguá para trabalhar com o pai. Gente, vocês sabem que o Judá gosta de falar, né? Então, eu perguntei pra ele sobre as balas, mas ele já tá se estendendo em outro assunto e tá muito bom e a gente vai continuar falando sobre isso. Não, é que já chegou em você, né? Daí agora eu posso falar, que daí a gente vai falar sobre a nossa história até o momento atual. E aconteceu que eu trabalhei primeiro mês, eu fiquei um tempo, né? Fiquei cerca dos 14 até os 19, eu tava com 19 anos quando a gente voltou pra cá. E dos 14 aos 19 eu fiquei fora da comunicação visual, mas eu fiquei dentro da venda. E daí foi quando o meu pai falou, filho, vem pra me ajudar no comercial.
E era muito louco, porque eu usava bermuda, camiseta, tênis, eu era um piazão, né? Tipo, 19 anos. E quando eu fui pra lá, não, ó, você tem que usar roupa social, calça, sapato, camisa, não sei o quê. E eu não tinha essas roupas. E no começo, pra começar a atender, não sei se tu lembra disso. Lembra, usava as roupas do seu pai. Exatamente. Eu peguei o sapato dele, que ele usava 42. Aí eu peguei calça, eu tinha, óbvio, né? Mas eu peguei algumas camisas Camisas sociais sociais. que eram de manga curta, que Uhum. era gigante, né? Tipo, era muito feio. Ah, não era, não era. Não, mas é que pra mim era, né? Eu tá acostumado a usar camisetinha, tudo, né? Bom, daí foi ali. Eu fiquei durante uns 15 a 20 dias aprendendo sobre o momento atual da comunicação visual. E a empresa do pai já estava muito bem posicionada como, né, a empresa que era, se você quer qualidade, você vai no espaço aberto, Referência em qualidade em Paranaguá. sempre foi. E até hoje. E é até hoje. Quem vai em Paranaguá e pergunta assim: ah, quero fazer comunicação visual. Qual que é a melhor empresa? Vai ter pessoas que vão falar, né? Vão ter pessoas que vão falar: ah, a mais cara, mas é a melhor. Então essa empresa é a Espaço Aberto Comunicação, hoje lá em Paranaguá, que é a empresa do pai, continua moendo. Aconteceu que o primeiro mês que eu fui vender oficialmente, nós estamos falando de 2012, né? Foi 2012 isso, certo? Foi? Uhum. 2012. Tava grávida do Davi. Exato. E, cara, no primeiro mês, nós estamos falando de quase 10 anos atrás, eu vendi 35 mil reais no primeiro mês. E é muito louco, porque eu não fui vender comunicação visual. Olha que doideira. Na verdade, o pai me colocou para vender fotos aéreas. Livro também, né? Você O vendia livro dos portos de Paranaguá, do Brasil, Portos do Brasil, isso mesmo. Uhum. Ele tinha uma parceria com a Foto Imagem de Joinville, que é uma empresa que fazia esses voos, né, de helicóptero e fazia foto dos portos do Brasil inteiro. E eles tinham um livro. E era muito engraçado, né, cara? Eu lembro que daí o que acontecia? Eu tinha que fazer a venda ativa. Eu tinha que ligar para os escritórios despachante aduaneiro, para as fábricas, para as indústrias e conseguir chegar. E era muito massa. Porque quem definia se ia comprar um painel de 8, 10 mil reais e colocar na recepção, na empresa, não era um comprador. Não era um administrador, não era era simplesmente o gerente da planta. Era o cara mais o diretor de operação, o diretor comercial, o diretor financeiro daquele terminal, daquela indústria. Então eu, com 19 para 20 anos, eu estava falando com o alto escalão da parte de indústria, parte portuária de Paranaguá. E no primeiro mês eu lembro que eu vendi um projeto para a Rocha de tipo 20 e poucos mil reais. E foi muito louco, porque é aquela história que, né, aproveitando a caneta na mão, você tem que assinar e treme, né? E fala, caramba, será que eu tô fazendo certo? Será que é real? E eu fechei com, na época, o diretor do Rocha. Eu lembro que nessa época, esse trabalho em específico, meu pai foi junto comigo, atendeu junto comigo. Foi bem massa, assim, foi uma primeira experiência. Eu lembro que a gente estourou meio que um vinho, não era champanhe, mas era um vinho, para comemorar o meu primeiro mês de venda, vendendo 35 mil reais. Trazendo para o dinheiro de hoje, digamos que eu vendi 100 mil no meu primeiro mês de venda, sabe? E eu me achei. Eu falei, cara, era muito massa vender doce de banana, era muito massa tudo isso, só que como eu tive contato com diretores, com empresários e etc, cara, eu me apaixonei por aquilo, era um outro mundo. Eu tava vendendo produtos, né? Imagina, eu passava o dia inteiro para vender 300 reais de bala de banana. E daí ali eu fechava vendas e, cara, ali foi disruptivo para mim. Foi onde eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer, vender comunicação visual. E eu comecei a conseguir novas contas para a empresa. Bom, aconteceu que depois de 8 meses ali vivendo a comunicação visual, teve um problema de família, que, cara, faz parte, acontece, mas o pai falou, cara, vai fazer o que tu sonha, pode ter outra empresa de comunicação visual, o pai vai te ajudar, vai mandar cliente para você. E acabou que eu e um outro sócio abrimos uma empresa de comunicação visual. Não, a gente ia perguntar É que ele fala tanto que eu já não sei mais quando que eu tenho que fazer outra pergunta, entendeu? Mas basicamente foi isso, né? O Davi nasceu, né? A gente estava morando em Paranaguá, morava num apartamentinho bem pequenininho, de 50 metros quadrados. Então, a gente já entendeu que o gatilho para ajudar a entrar para a comunicação visual foi ter nascido dentro da comunicação visual, ter participado com o pai dele,
admiração que você tem com teu pai. Então, É assim, dele, né? Esse DNA da venda, do empreender é dele. boa parte do que tu sabe sobre venda veio dele. Total, total. Então aconteceu que a Invista, ela começou basicamente comigo e com o meu sócio. Eu tinha basicamente o dinheiro de um acerto, que daí saindo da empresa da família, eu tinha o dinheiro do meu acerto e o meu sócio tinha o dobro do meu dinheiro. Eu tinha 3,5 e ele tinha 7. Então a gente juntou, eu fiquei devendo mil e poucos reais para ele, mas foi ali que a gente começou a empresa, onde eu falei, eu vou cuidar do comercial e do financeiro. Tu cuida da parte de criação e de produção. Eu vendo, trago a demanda, cuido disso e você cuida de entregar. Fechou, fechou, play e pleu. Né? E daí a gente foi para cima. Então foi aí que começou a minha jornada como empreendedor de comunicação visual, né? Não só como vendedor. E cara, aquele negócio, né? Da onde que vinha a minha experiência? Eu tinha ficado, tu vai lembrar, né? Mas eu não tinha terminado o ensino médio. Eu tava assim, não tinha o terceirão, aquilo dali me incomodava muito, porque os outros empresários, né, na Invista, me perguntavam para mim, pô, que massa, qual que é a tua formação? E eu falava, não, eu sou formado no campo de batalha, né? Essa experiência vem do berço e tal, mas eu não tinha isso me incomodava bastante na época. E aconteceu, cara, que no primeira venda que a gente fechou, a galera que me conhece há mais tempo já sabe disso, mas foi a plotagem de 40 caminhões Iveco Stralis, eu lembro até hoje, que a empresa Agriter Fertilizantes tinha comprado. E daí eu lembro que o primeiro, a gente foi para Curitiba para fazer a instalação dos adesivos lá na cidade mesmo, lá. E, cara, a gente comprou, foi muito louco, enfim. O Bruno Dazembrock, que é meu amigo e meu mentor hoje, né, até hoje, ele na época confiou na nossa empresa. Sim. Ele optou, ele falou, cara, eu vou confiar em vocês. E na época, ele pagou da empresa os materiais direto no fornecedor, na Vinil Sul. Porque ainda não tinha CNPJ. Exato. Acreditem, não tinha. Ele fez a primeira venda sem CNPJ. De 32 mil reais Sem CNPJ. sem CNPJ. Eu lembro até hoje que foi assim, ó. Quanto que ficou, Judá? Eu falei, ó, ficou 860 reais cada caminhão. Aí ele pegou assim, eu lembro, cara, esse papel eu tinha que ter até hoje, sabe? Ele pegou assim, 860 reais, riscou, escreveu 800 igual vezes 40, 32 mil. Fechado, Judá? Falei, fechado. Que Nem base? sabia se estava dando prejuízo, se não estava. Não fazia a mínima ideia. Na verdade, quem ia plotar os caminhões era eu e meu sócio, né? Então, Tem uma pergunta sobre isso. Quanto tempo vocês demoraram para plotar o primeiro caminhão? na verdade, nem plotamos, né? Porque a gente tentou plotar o primeiro caminhão, ficamos 8 horas em Curitiba, dentro da Iveco, adesivando, e cara, e perdendo adesivo, e não era um adesivo barato. Só no para-choque. Só no para-choque, exatamente. Era o BR7300, que é um vinil cast de alta performance para envelopamento. Só que a gente estava tentando aplicar com água, e daí o soprador e furava o negócio. E, cara, a gente ficou 8 horas e veio embora e chegou pro pessoal da Agriter e falou, ó, pessoal, o local lá é muito insalubre, tem muita sujeira e a gente vai ter que adesivar esses caminhões aqui em Paranaguá. Então, conforme vocês forem descendo os caminhões, vocês vão passando na empresa e a gente vai adesivando. Cara, e foi aí que começou. Basicamente, foi aí que começou a empresa. E eu lembro que esse processo, né, cara, do assinar o papel, de dar um desconto sem saber nem a margem, eu não entendia de margem, ponto de equilíbrio, precificação, nada disso, né? A gente tinha mais ou menos o valor da matéria-prima, que eu acho que dava tipo 280 reais por caminhão, e eu falava, cara, com imposto, com tudo, vai dar uns 400 no máximo, então nós estamos ganhando 100%. A cabeça do tipo, eu tô tendo lucro de 100%, né? Mas de fato, quando era só você e o seu sócio, era mais fácil de ver lucro do que quando a empresa foi crescendo um pouco mais. Total, né? Tipo, a empresa tava na mão, né? Tava aqui pegando, então, tipo, a gente aplicou o adesivo, sabia que, cara, se a gente fizesse um caminhão por dia, tava ganhando seus 400 reais. Essa era a nossa cabeça. E eu lembro que daí a gente fez o primeiro caminhão em 8 horas. Era muito louco, porque a gente tava numa sala comercial de 30 metros quadrados. Custo fixo enxuto, só vocês dois. Só nós dois, né? A gente vivia dali, mas na época com 1.500 reais a gente já se virava, né? A tua mãe ajudava a gente nessa época. Tua mãe mandava dinheiro para ajudar a gente no começo. Mas foi muito louco, porque com a gente teve que correr para entregar esses caminhões e a gente teve a entrada que foi a compra da matéria-prima, então a gente precisava
moer para entregar os caminhões e receber. E nesse meio tempo, a gente começou a ter algumas indicações. Algumas pessoas começaram a nos indicar e etc. E, cara, foi muito louco, porque o meu irmão, ele era responsável por fazer o acabamento. Então, eu aplicava o adesivo no caminhão, deixava tudo lá colado, aí ele ia moendo fazendo acabamento. Daí eu ia para outro caminhão, e foi assim, cara, a gente chegou um momento, eram 40 caminhões, né? Os primeiros, sei lá, 8, 10 foi para aprender. Agora, quando a gente pegou a mãe, a gente tava fazendo 4 caminhões por dia. Daí tu imagina a cabeça, né? 20 anos de idade, fazendo R$ 1.600 por dia. Na minha cabeça era isso. Era 4 caminhões, 400 Tava quilos. rico. Exatamente. Falei, cara, somos empresário agora, velho. E foi foda, cara, porque pelo fato de não entender do mundo, da gestão e etc., a gente pegava esse dinheiro, daí a gente subiu. Na época, a gente comprou uma plotter Graphtec CE6000 com o Maicon na Serilon. Eu lembro até hoje, cara, que a gente comprou essa máquina e... Eu digo fomos porque nessa época eu já tava trabalhando com ele. Para uma sala maior, demos um passo maior do que podíamos. Exatamente. Compramos a plotter. A gente começou a ver dinheiro, de fato, né? Pô, chegava ao final do mês, sobrava dinheiro. E daí isso aconteceu em, 3, 4 meses. A gente pegou alguns trabalhos muito grandes de uma empresa de saneamento, né? Da cidade. E daí a gente, cara, eu lembro que a gente teve que envelopar as caixas que ficavam armazenadas, que eram as caixas d'água da empresa de saneamento. Não era envelopar, mas tinha que colocar logo, com 10 metros por 4 metros. E a gente fez isso em chapas de PVC 3 milímetros adesivado. E, cara, cada caixa d'água daquela, a gente tava faturando... No primeiro ano da empresa, a gente faturou R$ 454 mil. No primeiro ano de operação. Então, logo que a gente viu aquilo, a gente rompeu o contrato. Você lembra disso? Que é o que você estava falando agora. A gente rompeu o contrato do aluguel, pagou a multa e foi para um imóvel de 150 metros quadrados. Que daí tinha até a casa atrás, que é onde a gente foi morar na casa atrás, você lembra? E já tinha... Eu estava grávida do João, é isso? Eu descobri que estava grávida do João no imóvel antigo. Porque Você eu limpava. Tava dando uma faxina. Eu tava limpando a empresa e comecei a passar mal. Por causa da que boa, Por causa no da que banheiro. boa. Exatamente. E daí você foi descobrir que você estava grávida do João. E o Davizinho, Pequenininho. pequenininho. 1 aninho. 1 aninho. Vivendo exatamente o que eu vivi. No meio da loucura já da comunicação visual desde pequeno. E daí a gente foi para esse outro imóvel, a gente foi morar atrás da empresa, basicamente, né? Sim. Eram 2 imóveis, mas eram do mesmo dono, a gente alugou os 2. E a empresa começou ali, basicamente, a ficar uma baderna. E você lembra que uma parada que me incomodava muito era a questão da formação acadêmica, né? Então Aí você voltou a estudar. eu estudava de noite, Com o João pequenininho, o João já tinha nascido. tu ficava em casa e eu ia de noite pra faculdade, diz que eu ia pra escola fazer o terceirão do ensino médio. Eu era o cara que tinha 21 anos e tava na sala da galera de 17 anos e estudando. Fiz de tudo pra passar no terceiro bimestre, pra não ter que ir no quarto bimestre, né? Mas foi isso, essa foi a nossa trajetória. E a Insight, não é Insight ainda, né? Não, A Invista. A Invista foi crescendo e olha que louco, né, cara? A gente precisou de mão de obra para produção. Eu lembro que a gente fechou um trabalho que era de sinalização de pintar o solo. Tinha que fazer a demarcação no armazém. E a gente fazia as placas e também esse trabalho de sinalização, que eu sei que hoje se chama de sinalização horizontal viária, né? Mas na época a gente só ia pintar o chão. E aí eu contratei, eu contratei porque fui eu mesmo. Eu peguei e contratei 2 funcionários que eram amigos da minha sala, do terceirão. Você lembra? Lembro. Renato e Nailton vieram trabalhar com a gente. E muito louco, que os 2, cara, como que eu contratei eles? Cara, preciso de gente pra trabalhar. Você quer trabalhar? Quero. Passa lá na empresa. Nailton ficou um bom tempo com a gente. Ficou, Nailton ficou. O Renato também ficou um tempão com a gente. Depois entrou a Amanda. Amanda também. Eu fazia o terceirão na turma B, a Amanda era da turma A. E daí a gente contratou a Amanda pra cuidar. Ela entrou no acabamento e depois ela entrou pra cuidar. Cara, isso já estamos em 2015, né? Já estamos em 2015. A empresa estava voando, a gente pegou, saiu da casa, foi morar em outro lugar, porque a casa virou produção também. A gente estava com 360 metros quadrados, 12 colaboradores, tinha entrado um terceiro sócio, né? Que era um sócio responsável pela parte financeira, porque eu não dava mais conta. Tu tentou trabalhar com a gente também, né? Quantas Como vezes? que foi? Conta essa parte. Quantas vezes? Não, eu acho que foi umas 3 naquela época, né?
Por que tu não conseguiu trabalhar com a gente? Conta agora. Assim, eu já trabalhei em empresa, na parte financeira, né? E eu queria trazer as coisas que eu usava na outra empresa pra dentro da Invista. E eu não conseguia, gente. Eu pedia, vamos, gente, entrega as notinhas pra mim, por favor. É só uma notinha, não custa, é um papelzinho. Vamos controlar a quilometragem. Tem uma tabela aqui, é só vocês anotarem. É muito simples. Vocês peguem e coloquem assim, ó, a quilometragem de quando vocês saíram e a quilometragem de quando vocês voltaram. A gente precisa controlar isso. Gente, eles não faziam nada. Nada. Ficavam bravos, viravam a cara pra mim. Era bem complicado. Pois é. Por quê? Exatamente porque a gente foi formado na loucura, no campo de batalha, né? E é muito louco que o empresário que não tem a base na questão de, pô, cara, a maioria dos empresários de comunicação visual não tem ensino superior. Mas em uma coisa vocês me escutaram, que foi o software. Eu falava, a gente precisa de um software, a gente precisa de um software, precisa de um software pra Foi. poder. Aham. Foi 2014 que a gente foi pra feira ou 2015? Ai, eu não lembro. A gente foi pela primeira vez, né? Acho que foi em 2014. Então, daí a gente foi Conheceu geral. na feira Filtro e Print, né? Fomos como empresários, né? Eu, você, Jéssica, Denis. Isso, Jéssica é a nossa. esposa do. do Denis, que é meu sócio, que era meu irmão. Que era teu Era não, sócio. é até hoje meu irmão, né? Mas nós fomos nós quatro e nessa época já tinha o sócio do financeiro? Foi? Nós fomos... Não. Não, né? Ele foi no ano seguinte, 2016, né? Acho que foi isso. Bom, não, 2015. Ele entrou em 2015, o sócio do financeiro entrou em 2015 e nós quatro pegamos. Aí eu já não tava mais, gente. Eu acho que eu aguentei só uns 3 meses. Aí a gente foi para São Paulo de carro, né? Pegamos e conhecemos. Tinham 2 softwares lá, né? A gente conheceu sobre a tecnologia de impressão UV, a gente que trouxe a impressão UV para a cidade. Não máquina, mas a tecnologia, a gente foi atrás de terceirizados, empresas, né? A gente foi o pioneiro nessa parte. E aconteceu que a gente pegou e fechou com o Ubicis na época, com o Geraldo e com o Adriele, né? E foi ali que começou a nossa jornada, porque, cara, existe gestão, existe precificação, que diacho é plano de contas, né? Eu lembro que a gente perguntava muito pra ti, porque a gente não sabia o que era plano de contas, centro de custos, a gente não sabia o que era metodologia de custeio, nossa loucura era, cara, eu sei vender, sei fazer financeiro, que sabia droga nenhuma, achava que sabia fazer financeiro, e o meu sócio fazia design, arte final e tocava a máquina. Quando precisava imprimir, eu imprimia também. A gente já tinha plotter de impressão, recorte, serralheria, pintura, o acabamento, era tudo, né, feito por nós. A gente não terceirizava essa parte, terceirizava só a router e impressão UV. E os orçamentos? Então, tu olhou uma vez pra mim, né? O que tu falou naquela vez que tu olhou pra mim? Você não está precificando, certo? E o que você falou? Não, primeiro tu me perguntou. Tu falou, amor, você tá precificando direito esse negócio aí? Porque não tá sobrando dinheiro. Eu falei, lógico que tô. Olha aqui, ó. Esse trabalho aqui, eu lembro que eu peguei algum orçamento. Vezes 2. Olha só, a gente vai custar R$600, nós estamos vendendo por 1.200. Nós estamos ganhando R$600 nesse trabalho. E, cara, a verdade é que eu não entendia o que era margem de contribuição. Mas ficou uma pulga atrás da orelha, porque a forma como a gente precificava era pesquisa de mercado, né? Chegava o orçamento do concorrente e a gente cotava mesmo, né? A gente pegava um determinado pedido e cotava com outras empresas de comunicação visual para saber quanto que eles iam cobrar. E a gente trabalhava com a base naquela régua, mesmo sabendo que às vezes na nossa cabeça não dava nem vezes 2, né? Às vezes dava vezes 1,8. Para quem não sabe, né, mas talvez já fez isso, mas existe uma cultura de cobrar ou pelo metro quadrado do que o mercado permite. O concorrente está cobrando 45, eu cobro 44, 43 e vou crescer a empresa. Ou então você pega o valor do teu material, da matéria-prima e faz vezes 2, vezes 3, vezes 2,5. Na maioria das vezes, isso pode até dar certo, né? Mas na maioria das vezes não. Pode ser que dê certo, mas na maioria das vezes isso você simplesmente está pagando para trabalhar ou simplesmente cobrindo os custos básicos da empresa. Está leiloando e está prejudicando o mercado e ainda não está vendo lucro. E o mais louco é que a gente prostituía o mercado sem saber se era certo ou errado, né? E por que você veio para Santa Catarina? Pois é, né? A gente veio para Santa Catarina, se conheceu, tu foi junto comigo para o Paraná, e daí aconteceu que em 2015 a gente estava vivendo um pouco da loucura da empresa, estava faturando, a gente já estava batendo 6 dígitos por mês de venda, só que aconteceu que a gente desalinhou, né? Eu e meu sócio, a gente começou na verdade, por conta da crise financeira,
não estava fechando as contas e a gente vendia, não fechava a conta. Mesmo assim, com 12 colaboradores e comprando máquina e investindo, e falando, não, cara, a gente precisa de mais máquina, precisa de mais gente que vai fazer acontecer. E basicamente não era esse o caminho, né? Aconteceu que em 2015, outubro, eu fui fazer o Empretec do Sebrae, que é uma imersão de 7 dias, que você passa 7 dias fora da empresa para entender quais são as características comportamentais de um empreendedor de sucesso. E eu era o mais novo da turma, com 21 anos, né? E tinha terminado meu ensino médio e eu passei entre, tipo, era uma vaga para cada 7 empresários. É assim? Fala. Né? E daí eu passei, mesmo sendo novão, eu tinha as características de um empreendedor. E daí eu passei esse processo. Quando eu saí de lá, eles falam assim, né? Cara, vai com calma, não sai mudando o mundo, porque basicamente, né? Só você tá passando por esse processo. E daí, quando foi outubro, novembro, dezembro, eu não implantei medidas na empresa. A gente continuou trabalhando pra caramba, tinha muito serviço, não parava. Mas em janeiro a gente teve uma conversa. E nessa conversa a gente falou sobre Prolabore, falamos sobre responsabilidade na empresa, falamos sobre processos, sobre usar o sistema de verdade. E realmente eu estava falhando muito. Como gestor financeiro, como gestor comercial, eu sabia vender, mas eu não tinha uma meta para mim clara, né? Ah, tem que vender 1,60 para pagar as contas, se a gente vender 80, estamos, né? Mas não conhecia a capacidade produtiva, a margem de lucro de cada produto ou serviço que a gente vendia. E daí a gente teve Resumidamente, não sabia de nada, né? não sabia de nada, não sabia de nada, cara. A gente sabia vender, fechar arquivo e tocar a impressora e instalar o trabalho, né? É isso que a gente sabia fazer. E em 2016, a gente teve uma reunião no começo do ano, acabou que a gente entendeu que estava desalinhado, né? Que eu queria ir para um lado, eles queriam ir para outro. A empresa estava passando dificuldade, mesmo com faturamento alto. A gente estava com bastante empréstimo, coisa de máquina para pagar e a parada toda. E teve esse momento que também tu pediu para mim para a gente olhar mais para nossa família. O Joãozinho já tinha crescido, eu tinha nascido, eu era um pai ausente, né? Eu ficava imprimindo de madrugada, tu lembra? Mesmo morando na mesma cidade, eu ficava de madrugada imprimindo, ou tinha que ficar montando, fechando arquivo, montando orçamento para conseguir entregar os trabalhos, né? Bom, aconteceu que a gente optou por. A gente ia fazer uma filial, tu lembra? A gente ia abrir A uma. princípio, sim. Depois, eu acabei vindo antes, né? 3 meses antes. Você veio em abril de 2016. Fiquei com os meninos aqui e você lá, e daí eu quase não pressionei ele para vir embora. Eu pegava e trabalhava durante a semana no Paraná e vinha final de semana. Sexta-noite, vinha para Santa Catarina, ficava em casa e voltava no domingo à noite ou na segunda bem cedinho, né? Para ir trabalhar e tocar o negócio. E acabou que isso não deu certo, né? Acabou rolando um desalinhamento forte entre nós como sócios. E daí eu optei por sair. Eu falei, cara, em vez de expandir a empresa para lá, eu acho que se a gente já está desalinhado com uma empresa só, eu vou seguir sozinho, né? Nós também, como casal, A desalinhamos, gente né? brigou bastante, quase Então, estava separando. Tava desgastado como família, tava desgastado como empresário, Foi. tava tudo desalinhado. Tava tudo desalinhado. E daí foi onde a gente optou por sair da sociedade em junho de 2016. E eu fiquei julho, agosto e setembro estruturando a Insight. A gente estava recebendo parte da venda da nossa parte societária, das nossas cotas, e você já estava trabalhando no salão com a tua mãe, né? Tu foi trabalhar com ela junto lá, assumiu o salão, deu um boomzinho no salão, e eu estava correndo atrás, cara, configurando o sistema, montando o plano de contas, configurando tabela de produto, porque é o que eu acreditava que já resolvia o problema, né?